Boa noite, começa agora para as 22 cidades acreanas, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e na noite de hoje a gente vai estar batendo um papo com a doutora Rosana Cavalcante. Ela que é engenheira agrônoma formada pela UFAC, especialista em engenharia ambiental pela USP e doutora em tratamento de resíduos pela Unesp. A doutora Rosana também foi coordenadora do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos. Boa noite, Rosana. Bem-vinda. Boa noite, Diogo. É um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante e com certeza hoje a gente vai conversar de algumas coisas que muita gente não sabe ainda, porque está sendo de primeira mão, os resultados do Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do Estado. Rosana, o que é que são resíduos sólidos? O que é que são resíduos? Você é uma referência desse assunto no Estado e pouca gente conhece essa expressão, resíduos sólidos. Tá, bem, eu sempre gosto de começar falando a diferença entre resíduo e lixo, né? Porque a gente é acostumado a falar lixo. Todo mundo fala lixo, o que é lixo? O que não tem mais nenhuma utilidade é considerado lixo. Bem, então a diferença de lixo e de resíduo é que a partir do momento em que se teve consciência que o meio ambiente não pode ser usado como forma indiscriminada da disposição dos nossos resíduos, né? Ele começou a se pensar na parte econômica, como que pode ser aproveitado isso também. Aí, em vez de lixo, ele começou a ser chamado de resíduo. Então Tá? quer dizer que resíduo é aquilo que pode ser aproveitado e lixo é aquilo que não pode ser aproveitado, é isso? É conceito geral, todo mundo fala tudo lixo, mas esse é um conceito que eu gosto e é o que diferencia, é o valor econômico do lixo. O valor econômico, exatamente. Então, o que, por exemplo, esterco, né? Todo mundo, não tem função nenhuma. É um ótimo adubo. Resíduo madeireiro, pó de serra, seria lixo, mas é um resíduo, porque ele tem um potencial econômico. Inclusive, ele é uma ótima fonte de utilização de biomassa para geração de energia. Então, hoje em dia, a maioria das coisas tem... Primeiro se pensa, o que é que eu posso fazer com isso? Ele tem ainda uma utilização? Se ele tem, ele é um resíduo com potencial de uso econômico, então ele não é mais lixo, ele é um resíduo. Rosana, qual que é a situação do Acre hoje com relação aos resíduos? Ou seja, aquilo que tem condição de ser aproveitado daquilo que sobra de algumas atividades? Bem, como eu falei no início, foi feito o Inventário de Resíduos Sólidos Industriais do Estado. Faz parte de uma política nacional, né, de meio ambiente, da Política Nacional de Meio Ambiente, e foi feito o inventário aqui, que nós levantamos 28 tipos de atividades, né, gerando 31 tipos de resíduos. Sendo que uma coisa que a gente já sabia, mas agora a gente tem quantificado, é que 60% desses resíduos são resíduos madeireiros. Resumindo, uma única atividade responsável pela maior geração de resíduos. Resíduos de pó de serra, paras, costaneiras, enfim, os resíduos madeireiros. E resíduo orgânico, né? Desse universo, 95% são orgânicos, apenas 5% são resíduos considerados resíduos perigosos. O que é o resíduo orgânico? Qual que é a diferença do resíduo orgânico para esse tipo de resíduo perigoso? Isso é uma boa pergunta, até porque os resíduos sólidos, eles são classificados em três tipos. Classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 1, resíduos perigosos, que são, por exemplo, os resíduos de curtumes, óleo usado. Resíduos classe 2 são resíduos orgânicos, né? Resíduos madeireiros, provenientes de restos alimentares, esses são resíduos orgânicos, que não tem, pode ter perigo, né, de contaminação, mas no geral, não. Esses de classe 2 são aqueles que são chamados de biodegradáveis? Isso, perfeito. E os resíduos classe 3, que são resíduos inertes, que a gente pode considerar isopor, restos cerâmicos, de olarias, concreto, enfim. E, como eu estou te falando, 95% desses resíduos estão enquadrados em classe 2, né, orgânicos, e classe 3, aqui no Acre. E apenas 5% são resíduos perigosos. E proveniente de um matadouro, né, que na verdade o resíduo perigoso seria o cromo, gerado no tratamento do couro, na fase de wet blue, né, que é o curtimento do couro, é utilizado o cromo, que é um resíduo, que é
O cromo altamente perigoso. É um elemento Químico altamente perigoso. Óleo usado da Guasco, que tem em 15 municípios. Esse óleo é um óleo especial? Não, óleo usado. Porque a o óleo Guasco diesel... é uma... Exatamente, é redistribuidora de energia. E o óleo usado, ele é um resíduo perigoso. Agora, uma coisa interessante nisso... Que tipo de males pode causar um resíduo desse tipo, como, por exemplo, o óleo que é utilizado? Esse óleo geralmente é utilizado para fornecer energia em motores... É o mesmo óleo que se utiliza, por exemplo, para motosserra? O óleo da motosserra é o óleo usado, que é super comum o pessoal comprar chamam de óleo queimado. Exatamente, utilização. Existe uma resolução em que fala especificamente que 30% de todo o óleo usado em cada estado, ele tem que ser reciclado. Agora, veja só, Diogo, no Brasil inteiro só existe no máximo 10 refinadoras de óleo usado. Aqui na região norte não tem nenhum. Como que a gente iria fazer isso, entendeu? Então, existem políticas que são direcionadas, mas que elas não são efetivas, né? Então, no estado, o óleo usado nosso, geralmente é vendido para usar na motosserra, para colocar em morão, enfim, outras utilidades, outras funções isso que não... já é uma reutilização desse óleo. É uma reutilização, mas não é adequada. O ideal é isso, é que 30% seja direcionado para uma refinadora, para a utilização. E que esse óleo, ele seja coletado e direcionado para um receptor credenciado pelo órgão ambiental. E isso é difícil. E como é que se faz isso num lugar? Já que em toda a região não existe um lugar adequado para fazer o reciclagem desse óleo. Então, o IMAC ele já está trabalhando com isso, fazendo um levantamento dos postos de gasolinas todos, quantificando tudo isso. Primeiro, porque tem que fazer um diagnóstico, para então a gente tomar providência. É o caso do inventário de resíduos sólidos. Como é que funcionou o procedimento? Quais foram as atividades desse inventário? Me parece que é a primeira fase de um grande projeto, né? Enfim, o Plano Nacional de Meio Ambiente, ele tem vários instrumentos, né, para aplicabilidade da Política Nacional de Meio Ambiente. E a parte de licenciamento é importantíssima. E o inventário, ele veio atender muito bem a esse trabalho de licenciamento. Por quê? Porque nós iremos levantar, na verdade, nós já levantamos todas as atividades industriais do Estado. Na verdade, quando a gente fala industrial, aqui no Acre é potencialmente poluidora, porque nós não temos grandes indústrias, né? Então, a partir do momento que você tem inventariado, levantado todas essas atividades industriais, o que você vai fazer? Que tipo de resíduo essa empresa tem? Para onde é que esse resíduo vai? E o quanto que ela está gerando de resíduo. Então, tudo isso levantado, colocado em um banco de dados, o órgão ambiental, no caso o Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, ele vai ter como ir até essa... Porque até então estava trabalhando de forma apagando incêndio pontual. Eles vinham porque precisavam de um financiamento para montar um empreendimento. Agora não, a gente tem levantado toda essa situação, a gente sabe quem é, onde está cada empresa e como trazer esse pessoal ao licenciamento, porque de todas essas atividades licenciadas, no máximo 2% tinham licenciamento ambiental. Você sabe o que é isso? É pouquíssimo, né? Isso sem falar naqueles que estão totalmente clandestinos, que é 62% de todas essas atividades não tem nem cadastro nacional de pessoa jurídica. Então, o inventário veio, na verdade... cobrir esses dois lados. Ele veio, primeiro, um banco de dados, que é fundamental, a gente não tinha esse levantamento, para que a gente possa trabalhar políticas públicas de gerenciamento de resíduos. E também essa inserção no mercado formal de várias empresas que tinham. Sim, isso é uma coisa super importante que você está falando. Então, não era o objetivo principal do inventário levantar quem que tinha CNPJ e quem não tinha CNPJ. Porque assim, nos outros estados, imagina, Minas, 600 municípios, fazer o levantamento do inventário
todas as atividades, é muito difícil. Então, eles faziam por amostragem, ou 10% dos municípios. Como nós só temos 22 municípios, poucas atividades, nós realmente mapeamos todo o estado. Então, nós temos hoje condições de dizer todas as atividades industriais que tem. Nós fizemos em 502 estabelecimentos, sendo, como eu te falei, 62% disso não tem CNPJ, ou seja, são pequenos e médios empresários. A maioria da atividade de serrarias ou marcenarias, clandestinos que a Fazenda nem sabia que existia. Então, agora, com esse banco de dados, vai possibilitar a inserção desse mercado, dessas pessoas, né, de pequenos e médios empresários, no mercado formal de trabalho. Ô, Rosane, como é que funcionou esse trabalho? Você disse que vocês mapearam todo o estado com o inventário. Como é que funcionou esse trabalho de ida a esses empreendimentos? Muitas vezes devia funcionar na casa das próprias pessoas, porque pequenos proprietários que nem tinham CNPJ, não tinham regularização nenhuma. Como é que era a recepção das pessoas? Tá, isso também foi muito bom você tocar. Primeiro que esse projeto ele faz parte de uma parceria, né? Ministério do Meio Ambiente com apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente. E com isso os técnicos do IMAC tinham questionários, né, onde abordavam questões da atividade, onde estava localizado, a gente era tudo mapeado com GPS, sobre a atividade principal, que resíduos eram gerados, para onde esse resíduo ia gerado, e a gente quantificava tudo isso. E a gente via a maioria, como eu te falei, eram atividades relacionadas a atividade madeireira, serrarias, marcenarias, e a maioria era pequenos, fundo de quintal mesmo, no máximo 5 metros cúbicos, às vezes ano, entendeu? Então, era uma coisa, fundo de quintal mesmo. E a maioria delas, o resíduo ficava no quintal da própria casa. E a gente sempre perguntava, e esse resíduo aí, o que vocês fazem com isso? Eles sabem que o IMAC que não se pode queimar. Não, a gente não queima, mas estava lá, tudo, metade queimado. Então, a gente orientava como eles deveriam como eles deveriam agir com relação à utilização desses resíduos, que eles tinham uma utilização, que muitos também falavam assim, não, a gente usa para adubação. Mas sim, como? A gente sabe também que a degradação, a relação carbono e nitrogênio desse material, ele é muito alta, então é muito lenta a decomposição. Então, se ficar ali também, se eles usarem para a adubação de um terreno, não vai funcionar. Porque simplesmente vai passar 15 anos aquele solo estéril. Então, tem que ter uma orientação. Porque essa primeira fase do projeto, Diogo, na verdade, era só de levantamento. A segunda parte é a parte de educação ambiental, de conscientização. Mas a gente não conseguia, óbvio, via o cidadão lá fazendo uma coisa errada, a gente já orientava como que deveria fazer. Rosana, a gente continua tratando sobre esse assunto no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta conversando com a doutora Rosana Cavalcante, doutora em tratamento de resíduos e coordenadora do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos. Rosana, no bloco anterior a gente falava sobre essa primeira etapa desse projeto, que foi o inventário, que era um levantamento, que possibilitou um levantamento de dados sobre a situação dos resíduos no estado do Acre e a inclusão de várias empresas que estavam numa situação clandestina no mercado formal. E agora, com esses dados na mão, o que é que pode ser feito? Porque o problema são os resíduos, e os resíduos continuam aí. O que é que pode ser feito com esses resíduos? Tá, então, como eu já havia falado, essa primeira parte do projeto, ela levantou, né, quais esses resíduos e quantificou. E o valor total disso foram 120 mil toneladas,
de resíduos ano. Isso para 2002. Que o Estado produz. Gerou, exatamente. Isso está dentro da resolução 313 do CONAMA, em que vai ter uma atualização desse banco de dados. Só uma pergunta. Por um Estado como o nosso, isso é muito ou é pouco? Ele é razoável. Se a gente pensar que são resíduos orgânicos, a maioria, eu poderia dizer que a gente está numa situação muito confortável. Tá? Você falava da resolução do CONAMA, que é o Conselho 313, Nacional do Meio Ambiente. Isso, exatamente. Então, esse banco de dados ele vai ter que ser atualizado a cada 2 anos. Né? Então, a gente fez em 2002 e aí agora a gente vai continuar esse trabalho. Isso é para sempre. Né? A gente vai estar sempre atualizando esse banco de dados. A segunda fase do trabalho seria, na verdade, a parte de conscientização, a parte de educação ambiental, porque a gente nós já temos quantificado o destino desses resíduos. Então, agora é uma grande campanha de educação ambiental. Falar nisso, é bom que se diga que o inventário vai estar sendo lançado oficialmente dia 9 de dezembro, e em forma de um CD-ROM, de uma cartilha didática que vai ser distribuída nas escolas e de um livro mesmo, onde vai estar todos esses levantamentos. Vão ser 2 lançamentos, um aqui e um em Cruzeiro do Sul. Voltando, então, uma outra coisa que está sendo feita, inclusive hoje a gente recebeu a resposta, é que foi aprovado um projeto que também Na área de resíduos? Na área de resíduos, pelo Ministério do Meio Ambiente, apoio financeiro do Fundo Nacional de Meio Ambiente, é o mapeamento das áreas de risco com produtos perigosos. Ou seja, o inventário ele vai servir de subsídios para esse levantamento também, porque a gente vai mapear também toda a rota de possíveis acidentes com produtos químicos perigosos. Então, nós também vamos mapear todo o estado. Apesar do que a gente já sabe, que não faz parte de rota de produtos perigosos, a não ser combustível. 5%... E combustível, né? Mas, enfim, isso é uma estratégia nacional e o bom de tudo isso é que nós temos o inventário de resíduos sólidos, nós vamos ter esse mapeamento. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar sempre na prevenção. Né? A gente vai ter quantificado tudo isso, a gente vai ter mapeado tudo isso, porque esse segundo projeto que eu te falei, ele está em parceria com o Ministério, com a Secretaria de Saúde e com a Defesa Civil. Então, caso ocorra algum acidente, nós vamos já saber o que nós iremos fazer. Então, trabalhar com a prevenção é sempre melhor. Né? E pensar que um estado pequeno, 22 municípios, então, alguém podem estar perguntando, mas o que está sendo feito? A gente está trabalhando, sim, esses bancos de dados, esses mapeamentos, no futuro, eles vão representar, tudo, porque a gente vai ter como se organizar. O órgão de meio ambiente vai ter como, caso aconteça um acidente, Defesa Civil, órgãos de meio ambiente, tudo vão ter como se mobilizar. E, aos poucos, a gente vai conseguir caracterizar todos os nossos resíduos e tratá-los, né? Esse é um ponto, Rosana, porque o projeto ele faz essa parte de levantamento de dados, tem a parte da inclusão social também, mas na prática, como é que esses resultados podem ser sentidos? Assim? O que é que pode ser feito com esses resíduos? E de que maneira o poder público pode atuar nessa área, no tratamento dos resíduos? Tá, uma coisa... Existe alguma coisa no Estado hoje, em termos de tratamento de resíduos já? Tá, são 2 coisas. Uma que eu queria ter falado antes, me esqueci, mas agora eu lembrei, é que antigamente, qualquer empresa quando vai se instalar, vai abrir, ela precisa ir no órgão ambiental. E ela precisa existe primeiro a licença de instalação, porque para se instalar, o órgão ambiental tem que ir lá, ver se aquela área está adequada para instalação. Qualquer atividade que possa poluir o meio ambiente, o órgão ambiental tem que liberar aquela instalação. Depois tem a licença... de operação? A última é de operação, né? Na verdade, é prévia, instalação e operação. Então, agora a gente também está pedindo no EMAC um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, toda empresa ela vai ter que descrever que resíduo é gerado daquela atividade e o que é que ele faz, entendeu?
Então que já alimenta o banco de dados que foi criado pelo Perfeito, mas ao mesmo tempo, eles vão ter que dizer o que eles vão fazer com esse resíduo. E se eles não fazem nada, aí sim a gente entra orientando como deve ser feito. Hoje em dia, essa parte de, como eu já falei, né, 62% de todos os nossos resíduos são madeireiros. Então, para uma serraria de grande porte, isso já não é, o problema de resíduo não é mais um problema, é uma solução. Porque hoje em dia isso o resíduo, né, a biomassa, é utilizada para cogeração de energia. Inclusive, em março desse ano, teve duas grandes empresas aqui no Acre interessadíssimas em se instalarem aqui, utilizando esse resíduo madeireiro para geração de energia. Com relação aos pequenos, muita coisa pode se fazer, desde adubos, né? Misturar resíduo de madeira com sangue. Inclusive, em São Paulo estão vendendo demais, o pessoal está ganhando muito dinheiro. Resíduo de madeira, mistura com sangue, com um pouco de esterco, uma proporção, enfim, que já se tem. E é um excelente adubo. Aqui eles usam muito para olarias, na parte para queimar os tijolos, né? Para secagem. Na parte de piso, para granja ou em estábulo, né? Como eu já falei, adubo, granja, até aterramento de fundo de quintal eles colocam, aquelas crateras que ficam, eles colocam. Nesse trabalho que vocês desenvolveram, que vocês acompanharam, quase mais de 500, acho que quase 500 atividades, são 502 empresas, né? Que desenvolvem vários tipos de atividades e, enfim, geram vários resíduos. Teve, em algum desses lugares, em algum município, vocês encontraram alguém que fizesse uma reutilização desses resíduos? Adequada? Como eu estou te falando, quem utiliza como na troca para granja, para forno de padaria, para olaria, é uma reutilização, eles trocam, né? Quem trabalha com olaria, em troca dá tijolo. Outros dão, graças a Deus, eles poderem tirar aquele resíduo dali. Então, muitos utilizavam assim, mas a maioria deles, acho que 70%... Não fazia utilização. Não, deixava lá no terreno. É porque a gente também está falando só de uma atividade madeireira, que é maior, mas a gente temos outros resíduos, né? Da atividade de laticínios, né? Agroindústrias em geral, laticínios, matadouros, que é um grande problema também, que não reaproveita nada, né? A parte de frutas, né? De açaí, cupuaçu, a parte de produção de sucos, também não se tem, mas a Embrapa faz um trabalho de reutilização desses resíduos também, e a gente vai começar, como eu estou te falando, nós temos levantado, agora a gente vai começar nessa parte, que providências, que políticas públicas nós iremos tomar no Estado com relação a isso. Uma grande coisa já é o que a gente falou com relação à inserção no mercado formal de trabalho daquele pessoal que estava à margem, que nem se sabiam quem era, né? E o que a gente pretende agora é a parte de o que se vai fazer com tal tipo de resíduo. Para esse tipo de resíduo, o que nós podemos fazer? Porque todo mundo fala de reciclagem. A reciclagem, ela, por exemplo, ela não tem sentido numa cidade, num município pequenininho como Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, ou que seja um Tarauacá e Feijó, então não tem sentido, né? Então é a parte de... Não tem sentido porque o custo-benefício não compensa. Montar uma empresa de reciclagem, separação, é muito dinheiro. E cadê o mercado que vai consumir esses produtos reciclados? Não deve confundir reciclagem com reutilização. É isso que eu ia te falar, né? Porque sempre que se fala em resíduos, fala-se dos 3 R's. Redução, né? Redução na fonte, ou seja, diminuição de uso de resíduos, a falar de garrafas PET, por exemplo. Depois temos o reuso. O reuso é reutilizar. Eu tenho uma garrafa de Coca-Cola PET, sei lá, eu corto aquilo tem uma outra utilização para mim. Então, quer dizer, utilização é diferente de reciclagem. A reciclagem implica na transformação daquele material
Precisa de uma estrutura. Para cá, o que funciona bem é a parte de redução. Então, a parte de educação ambiental, eu friso porque é importantíssima. É a redução, diminuir esse consumo que gera resíduos. Que geram resíduos, perfeito. E a parte de reuso. Com isso também a gente entra na compostagem, né? Porque já que nossos resíduos são orgânicos, né? Então entra muito bem aí. E a parte de reciclagem já cabe mais para Rio Branco, né? Que já tem estrutura, já a quantidade de resíduos gerados já é maior, né? E isso a gente está falando só de resíduos a partir desse inventário, resíduos industriais. Nós temos os resíduos hospitalares, que não estão inventariados ainda. E que também faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente, esse levantamento. E esses resíduos hospitalares, eles entrariam naquela classificação de resíduos perigosos? Perigosos, também? Exatamente. Depende, porque dentro o gerenciamento de resíduo hospitalar, ele é totalmente diferenciado. Desde a coleta interna até a sua saída para o destino final. Uma outra coisa que é importante dizer é que, no final de tudo isso, entra o destino final do resíduo. E aqui nós não temos aterro sanitário. Nós não temos um aterro industrial, né? Resíduo industrial vai para aterro industrial. Mas também nós não temos resíduos. Os nossos resíduos, eles cabem muito bem num aterro sanitário, né? Eles podem muito bem ter o destino de um aterro sanitário. O problema é que nós não temos aterro sanitário. Temos aterro controlado. Um em Cruzeiro do Sul, um em Chapuri sendo feito e aqui em Rio Branco. Qual que é a diferença entre o aterro sanitário e o aterro controlado, Rosana? Bem, o aterro sanitário é o ideal. É aquele que tem toda uma obra de engenharia, onde nós temos a parte de canalização para líquidos percolados, a parte dos gases. Líquidos percolados? O chorume, aquele líquido preto. Aquele líquido que sai do lixo. Exatamente. Tu imagina, se na casa da gente, no cesto de lixo, já fica uma DBO altíssima, super poluente, tu imagina num aterro onde todos os resíduos de uma cidade ficam ali. Então, aquilo ali tem que ter toda uma estrutura que, inclusive, está... Que aqui não tem ainda. Não tem, mas aqui em Rio Branco já está sendo escolhida a área para se fazer um aterro sanitário, porque um aterro controlado não se torna um aterro sanitário. Entendeu? O aterro controlado, na verdade, é um lixão. É um depósito de lixo. Porque é um lixão melhorado. O lixão é simplesmente onde deposita-se o lixo a céu aberto. O nosso aterro, ele já tem as células, né, que são as valas, né? Tem algum tipo de estrutura, tipo cerca, uma balança para pesar, mas isso não pode ser considerado um aterro sanitário, entendeu? E existe toda uma legislação específica para construir aterro, para construir tudo, incinerador. Então, tudo isso tem legislação específica. E precisa-se ir no órgão de meio ambiente, né, entrar com o projeto, para, enfim, construir. E a maioria desses aterros, desses depósitos, são lixão a céu aberto mesmo, que a gente pode considerar 4, 5 no máximo de aterro controlado, como estou te falando. E nenhum é licenciado ainda. Então, entendeu? O problema, ele vem da base, né? É toda uma cadeia, ele tem que ter todo bem estruturado. Por isso, esse trabalho de levantamento, educação, e aí a parte final, que é a disposição final, que tem que ser adequada. Porque também não adianta eu pegar um resíduo hospitalar, colocar junto com o meu resíduo doméstico, urbano, entendeu? Tem que ter uma célula especial. Assim como tem para resíduos pós-uso, que são as pilhas e baterias, entendeu? Então, a gente está trabalhando em tudo isso. Levantar, quantificar, para então tomar todas as providências. O que nós vamos fazer agora? Porque também trabalhar assim, sem saber em que universo de quantidade... Então pode-se dizer que a gente tem a sorte de não ter resíduos tão perigosos, mas o estado do Acre ainda está numa fase bem embrionária. Embrionária de estruturação, você falou muito bem. Mas que muito já se evoluiu, né? Agora com esse mapeamento de área de risco, o inventário, também a prefeitura... há 2 anos atrás, começou um trabalho de gerenciamento de resíduos hospitalares. Então, tudo isso, né, somando... nós temos a vantagem, como você mesmo falou. Tá somando para a gente ter um meio ambiente melhorado. Como eu te falei, eu que
fiquei 7 anos vendo resíduos perigosos, resíduos de cidades grandes. Quando eu chego aqui me deparo com isso, então é muito confortável ver que com certeza não aqui a longo prazo, mas aqui muito em breve a gente vai ter a solução, não definitiva, mas enfim, a gente está andando para todos esses problemas da parte de gerenciamento de resíduos. Rosana, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigada, é um prazer. Estarei sempre à disposição quando vocês precisarem. Bacana. Muito obrigado também às 22 cidades que estiveram ligadas nesse papo sobre resíduos com a doutora Rosana. Até a próxima.